uma conexão invisível que nós precisamos estar ligados. Nós precisamos fazer coisas diferentes para sermos vistos por alguém ou vistos por Deus. Porque se nós queremos que algo diferente aconteça em nossas vidas, nós precisamos fazer algo diferente. Esse ano eu ousei a fazer vídeos, a publicar vídeos na internet despretensiosamente, mas assim, dentro de mim ardia um desejo enorme de pôr para fora aquilo que o Senhor me impelia a falar a outros, a levar uma palavra a outros, a entregar essa palavra a outros. Palavra essa voltada para a família, para a vida, para as coisas da vida, sobre temperamento, comportamento, sobre o nosso emocional. Uma palavra que falasse principalmente de Deus, sem falar em religião. E isso me conectou a uma pessoa, Nívia Muniz. E essa conexão me trouxe até aqui. Veja, eu estou agora no programa Conexão Total, onde faço parte dessa equipe maravilhosa aqui na Bem Mais TV. Tudo isso por uma atitude, um pensamento que levou uma atitude. E pensamentos precisam se conectar a sonhos. Nós precisamos sonhar, e sonhar grande, sonhar alto. Porque sonhar alto é necessário, é possível, e nós precisamos nos despertar a sonhar com o extraordinário. Isso me faz lembrar de um filme com Will Smith, Um Homem Entre os Grandes, que conta a história de um médico extraordinário que fez uma descoberta extraordinária. Mas veja, quando esse extraordinário chegou em sua vida, ele não deu conta disso. Ele não conseguiu mensurar e viver esse algo extraordinário, pensando inclusive em desistir de sua descoberta científica. E ele chegou a dizer: eu não sou o homem certo para ter descoberto tal coisa. Assim somos nós. Nós podemos até pensar de forma extraordinária, pensar no extraordinário, mas nós nos sabotamos porque nós não nos consideramos extraordinários. E sabe de uma coisa? Nós realmente não somos extraordinários, mas há algo em nós que atrai esse extraordinário. E como saber quando chegar esse extraordinário? Porque no momento em que ele chega, há uma conexão total do céu e a terra, uma conexão total entre Deus e nós. E aí o Senhor, Ele nos desperta para cuidar de pessoas, cuidar de vidas, tratar, amar pessoas. E isso é muito maior do que nós possamos imaginar, porque está dentro de nós e vai como uma pulsão. E Deus nos impulsiona a fazer a diferença na vida de pessoas. Essa é a nossa palavra de hoje. Eu olho para a cruz eu vou, do teu sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador, oh, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
e merecida vida. De graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. E então, nós continuamos o nosso bate-papo, só que agora com pessoas diferentes, parceiros diferentes e assuntos diferentes. Mas antes eu quero agradecer mais uma vez a parceria do Sítio Coqueiros, esse lugar maravilhoso onde nós estamos gravando o nosso programa. Quero convidar você, vai lá no Instagram, @Sítio Coqueiros, comece a seguir e vai lá ver as fotos desse lugar maravilhoso. Sítio Coqueiros, realizando o sonho da sua família e da sua empresa também. Bom, eu estou aqui com uma equipe nova, linda, e essa equipe também vai continuar comigo nos próximos programas. Isso é maravilhoso. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Muito feliz em ter vocês. E nós vamos conversar um pouquinho com cada um para que você também possa conhecê-los. Eu já conheço muito bem, mas agora é a vez de vocês conhecê-los. Bom, ao meu lado aqui está a minha amiga Fabiana Marconi. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Fabiana Marconi é acadêmica em teologia e agora também uma empreendedora, começando verdade. aí nesse mercado. Fabiana, diz pra gente, você, além de ter essas atribuições, você também desenvolve um trabalho com mulheres, que é algo que arde em você. Você está sempre procurada por outras mulheres, para conselhos. Fala pra gente sobre essa experiência que você tem. Ai, Nívia, muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade. Lidar com mulheres foi uma novidade alguns anos atrás. Sim. Hoje em dia já é... a gente abriu, né? A gente começou um culto bem tímidozinho na minha casa. Sim. E a gente começou com algumas amigas, e aí vieram as amigas das amigas. E hoje a gente começou a expandir, a gente é sim procurada por muitas mulheres. Sim. E a gente quer ressignificar a Muito cabeça bom. dessas mulheres. Sim. E colocar elas no lugar que Deus fez. Isso. A mulher, ela é ajudadora do homem, mas ela também tem vários papéis, não só como mãe, não só como dona de casa, mas também como empreendedora. Uma mulher posicionada, Sim. ela tem um poder, né? Ela tem uma graça, e é isso que a gente quer. A gente não quer uma mulher empoderada,
A gente quer uma mulher apoderada. Muito bonito. A gente quer a glória de Deus sendo refletida nessas mulheres. Eu aprendi assim. Eu tive que sair do meu lugar, de que eu achava que eu estava certa, que da minha forma estava certa, e eu fui reaprendendo com Jesus. Fui reconstruída em Jesus. Sim. E hoje a gente está ajudando as outras pessoas. Ainda estou em reconstrução, mas a gente já subiu alguns degraus, então a gente pode hoje puxar algumas pessoas também e ensinar o caminho, né, que a gente trilhou. Um passo que a gente vai dando, ou que a gente vai adiantando, sempre tem alguém que não chegou naquele lugar ainda. É verdade. Sempre tem alguém que não chegou. Então você ensina, olha, vou ensinar o caminho para você chegar onde eu estou. E lá na frente tem outra que está mais adiante que você. Isso! Aí a outra vem e fala, olha, eu vou te ensinar a chegar onde eu estou. É por isso que é bom a gente ficar rodeada de mulheres, de amigos, né? Não só de mulheres, de homens também. Porque nos ensina, né? Às vezes a gente só olha assim o jeitinho que está conversando, o que está se falando, aí a gente ouve, poxa, a gente retém aquilo ali, poxa, que legal. E também a gente vê alguns exemplos que não são tão legais. E a gente pega esses exemplos e traz para essa realidade da Bíblia, da cruz de Jesus. E aí a gente começa a falar, olha, tenta por esse lado. Isso. Né, por esse caminho que não é mais certo, não vai dar mais certo. E a gente está tendo excelentes resultados, graças a Deus. E tem uma questão interessante, Fabiana, porque nos dias de hoje existem vários projetos voltados para mulheres. São muitos, são inúmeros. É legal, mas às vezes você vai acompanhar um projeto, você vai ver como funciona aquele projeto e é só mais um projeto. Existem projetos que ensinam mulheres a arrombar portas. Sim. Para algumas pessoas soa até legal, mas a gente sabe que qualquer pessoa que arromba a porta não vai, né? O ladrão arromba a porta. A gente tem que chegar devagar, na elegância, né? No carisma, na simplicidade, na sabedoria que a mulher tem. E a gente tem que chegar devagar, a gente tem que chegar posicionada. Sim. O que precisa é ter o resgate da identidade da mulher na sociedade. Sim. Ela pode ser tudo, claro que ela pode ser a empresária, ela pode ser a juíza, ela pode comandar em grandes empresas. Mas ela não pode perder a essência. Isso. Ela é mulher, ela precisa ser respeitada. Ela precisa ser amada. Perfeito. Ela precisa ser celebrada. Isso aí. E dependendo de como essas mulheres se posicionam, elas são só digeridas. Perfeito. Entende? E o respeito vai embora, né? Porque aparentemente entende-se que, olha, a mulher é empoderada, mas de empoderamento não tem nada. Pelo contrário, né? Cada dia mais se desvalorizando. Exatamente. Infelizmente, é assim que funciona. Gente, esse papo rende. Falar de mulher não é fácil. Fica até amanhã aqui. Fica até amanhã. E aí, minha querida Francine, a mamãezinha do programa. Tá aí, né, Francine? É muito bom ter você aqui também no programa. Obrigada. Essa mulher linda. Francine é empreendedora, confeiteira da empresa Doce Francine. Isso mesmo. Nome lindo que você escolheu também. Nome lindo. Francine, diz pra mim como você começou a ter esse interesse para essa área de empreender, nessa área de culinária, área gourmet também. Como é que isso aconteceu com você? Primeiramente eu queria agradecer, né, também, né, por essa oportunidade de estarmos aqui. Eu comecei a confeitaria ajudando a minha mãe, né, desde a minha infância. Minha mãe sempre fez bolos, sempre fez encomendas, aniversário dos nossos irmãos, dos nossos primos, da família em si. Então eu aprendi com a minha mãe. Entretanto, eu nunca levei a sério a confeitaria. Eu só fui levar a sério de verdade depois da minha primeira gestação. Olha. Meu filho tem 4 anos. Ali eu identifiquei a necessidade de educar o meu filho, acompanhar, né, o crescimento dele, a educação dele. Eu orei e pedi a Deus assim, Senhor, de que forma eu poderia fazer para poder criar o meu filho, trabalhar e criar o meu filho pertinho dele, acompanhar o crescimento dele. O que eu sei fazer, bolo e doce, eu já estava fazendo muito também. Quando ele nasceu, 4 dias eu tinha um bolo para entregar para 100 pessoas. Eu cheguei, descansei um dia e fomos fazer o bolo. Não me enxergava como empreendedora confeiteira. Eu fiz um curso de empreendedorismo confeiteiro, aprendi a precificar meus doces, aprendi a gerir o meu negócio.
uma coisa é certa, a necessidade faz com que a gente busque o conhecimento, e é fundamental a gente buscar o conhecimento. Sim. Sem o conhecimento a gente fica estacionado, e o conhecimento ele me abriu portas, né? Hoje estamos aqui reunidos, nos conectando, é incrível como a gente se conecta com aquilo que a gente tem uma necessidade, e a gente vai fazendo outras conexões. Isso aí. Eu criei um bolo que chama o Bolo Sorvetudo, fez um sucesso muito grande aqui no Rio, o pessoal começou a compartilhar, querer informação, queriam aprender. Eu não vi outra alternativa senão a dar aula. Aí eu fui. Eu não ia deixar, eu não vi uma porta aberta e não ia passar por aquela porta. Eu fui. E comecei a ministrar aulas, porque ateliês entraram em contato comigo para poder me dar essa oportunidade também. Não foi uma coisa que eu busquei. De acordo com que você vai buscando conhecimento, as coisas vão se conectando a gente, as oportunidades elas vão surgindo, e tudo na minha vida tem sido assim como eu estou aqui. Alguém viu eu trabalhando, fazendo alguma coisa e me deu essa oportunidade. E comecei a ir de ateliês em ateliês no Rio, participar de congressos de confeitaria aqui no Rio. Cada uma dessas participações abriram mais portas para mim, me deram mais oportunidades. Mas o tráfico também continuou aumentando. A criminalidade de 4 anos para cá ela aumentou assim absurdamente. E eu, mesmo participando de eventos como esse, congressos internacionais de confeitaria, eu vi que algumas vezes eu não tinha oportunidade de sair por causa do confronto que estava acontecendo. Eu acredito que seja a realidade de muitas famílias hoje em dia no Rio de Janeiro, por conta de onde você morava, é isso? Exatamente. Você tinha esse confronto, né? Exatamente. E dali eu falei assim, vou criar um e-book, já que eu não estou podendo sair de casa. Olha, gente. Vou fazer uma apostila digital, porque dessa forma eu vou poder atender as pessoas mais distantes, vou continuar ganhando o meu dinheirinho e estou empreendendo também, porque a gente não pode ficar muito limitado. A gente tem que identificar as oportunidades, na verdade, e a gente tem que aproveitar as oportunidades que nos aparecem. Ali, com o e-book, eu vendi para vários estados aqui no Brasil. Tenho uma aluna também em Portugal. Eu tenho orgulho de falar isso, porque assim, eu estava numa situação que eu nunca imaginei que chegaria tão longe. Sim, claro. Por causa dessa história, eu comecei a ser convidada para poder palestrar em vários lugares. Fui na CADEG palestrar, a vários congressos de confeitaria também me chamavam para contar a minha história. As pessoas ficaram assim, impressionadas com isso, porque eu estava num momento que eu podia ter desistido, como eu pensei inúmeras vezes. Muitos fazem, né? Muitos fazem. A grande maioria. Muita a grande gente maioria. faz. Mas quando a gente tem algo que nos motiva, que é maior do que somente o valor que a gente vai receber, né? Isso faz com que a gente tenha coragem. Isso. E eu identifiquei, através dessa oportunidade, como me abriu muitas portas, eu posso fazer muito mais por outras pessoas através da confeitaria. Então a gente começa a entender que existirá sempre uma necessidade, seja ela financeira, sentimental, emocional, física. Mas um movimento que a gente faz, Deus começa a trabalhar nas nossas vidas, para as nossas vidas e através das nossas vidas. Entende? Um movimento que você faz em casa, um movimento no telefone, no WhatsApp, no direct, que você manda uma mensagem, algo novo começa a fluir. Mas se a gente ficar com a necessidade, com a preguiça, com o medo, ai que medo, ai eu não vou, o que vão pensar de mim, a gente não faz nada, não é, Francine? A primeira oportunidade que eu tive de participar do projeto social, eu fui falar um pouquinho da minha história. Lá em Padre Miguel, num evento de confeitaria, um encontro de confeiteiros. Foi maravilhosa a experiência. A Edna, responsável pelo projeto Alunos de Talento Estrela da Manhã, que na época funcionava no batalhão da Guarda Municipal, lá no centro, lá em São Cristóvão. Foi maravilhosa a experiência, porque é muito bom se lidar com pessoas. O aprendizado ali é incrível. A gente não somente ensina, mas a gente aprende muito com cada uma daquelas pessoas que estão ali. Eu já tinha esse desejo de ajudar as mulheres a empreenderem na confeitaria através da minha vivência. Porque eu passei por muitas dificuldades quando meu filho nasceu. E eu falei assim, eu quero voltar a trabalhar, quero voltar para o mercado de trabalho, mas eu também quero educar o meu filho de perto. Então, eu comecei a pensar assim, e as mães adolescentes? E aquela pessoa que não tem um esposo, não tem uma família para apoiar? Eu não tive tanto apoio e incentivo da minha família, por mais que a mãe fizesse bolos e doces, eu esperava mais de um todo. Eu pelo menos criei uma expectativa. Mas só que Deus quis fazer diferente, para mostrar para todas essas pessoas que são as pessoas com quais eu me preocupei, que é possível sim. Através da confeitaria, através da Edna, que é responsável pelo projeto Alunos de Talento Estrela da Manhã,
eu fui para São Paulo pela primeira vez para o maior evento de confeitaria e panificação que tem em São Paulo, que se chama FIPAM. Olha! Foi maravilhoso, foi uma experiência incrível, porque ali a gente viu vários artistas da confeitaria, pessoas que a gente admira. Aqui no Rio já tinha vivenciado isso também, Sim. mas só que lá é muito maior e também um evento internacional que vem pessoas de tudo quanto é lugar. Aqui no Sim. Rio é mais limitado, vem gente assim, mas só que lá pela grandeza. É maior, né? Mais amplo, né? Pela grandeza vem gente de todos os lados e foi incrível a experiência. Tive a oportunidade de ir para São Paulo 3 vezes. Eu nunca imaginei que através da confeitaria eu teria oportunidades como essa. Tá vendo? Abriram várias portas. Várias portas. Um movimento, né? Aonde chegou? A gente vai se conectando Sim. com pessoas e cada lugar que a gente vai é incrível, porque parece que nós não somos observados. Eu chegando nesses eventos, tinha pessoas que me conheciam. Ah, aquela menina do bolo sorvetudo. Incrível. E gente querendo tirar foto comigo. Sim. E assim, para mim não fazia sentido nenhum aquilo, porque eu que queria tirar foto com as pessoas. Ah, você que é a menina do bolo sorvetudo. Porque foi realmente um grande sucesso. Então é importante a gente ter coragem, né, para poder fazer aquilo que está ao nosso alcance. Porque o pouquinho que a gente faz já é o suficiente para a gente ir longe, para abrir portas e nos conectar com muitas pessoas e com muitas oportunidades. Olha só o começo, gente. Esse bolo sorvetudo. Eu vou ensinar. Vai ensinar, Vou ensinar aqui no nosso. Só aqui no Conexão Total, você vai aprender esse bolo, fazer esse bolo. E depois vocês vão ver o bolo que a Francine fez de estreia do nosso programa. Olha, surpresa, uma coisa linda. Bom, eu tô aqui também com a minha amiga Tatiana Monteiro. Tatiana, que é conselheira de casais e agora também, olha, empreendedora. Tati, conta pra gente como é essa experiência. É um prazer, né? Primeiro estar com todos vocês aqui, com Nívia, muito obrigada pela essa oportunidade. Conselheira de casais, assim, é algo que já fluiu no meu coração há bastante tempo. Eu não era nem casada ainda, na verdade. Olha! É algo que já queimava no meu coração, né? Por ter já experiências com pessoas casadas muito próximas, coisas que eu não gostaria de levar para o meu casamento e que eu via que fazia muito mal para um casamento, né? Mesmo eu vindo de um lar evangélico, convivendo com pessoas evangélicas, então eu via atitudes e posicionamentos que acabavam com o relacionamento. Mesmo você ainda solteira? Mesmo eu ainda solteira. Chegou uma fase que eu não queria, né, viver um casamento assim. Então eu fui realmente pedindo ao Senhor para que me mostrasse, né, uma pessoa em que eu estivesse vendo algumas qualidades primeiramente antes de eu me casar. A vida foi continuando, né, a gente estudando, passando a outros conhecimentos com outras pessoas e cheguei até o meu esposo hoje. Foi assim uma experiência que eu falo hoje para muitas pessoas que me procuram, sabe? Que a gente pode sim escolher aquela pessoa com quem a gente deseja estar para o resto da nossa vida. Isso não significa que você vá passar, né, todas as situações da sua vida de casado, tudo certinho, né? Tudo regrado, mar de rosas. Não. A gente vive os problemas do dia a dia, né, a nossa rotina do dia a dia, sim, mas a gente consegue ultrapassar muitas coisas decorrente daquela escolha que a gente fez lá no início. E colocar tudo aquilo que você pensa a respeito de qualquer situação em prática. Né? Isso ali na sua vida. Ah, eu não gosto disso. Eu vou falar para o meu marido, olha, eu não gosto disso. Como a gente pode fazer para a gente poder mudar um pouquinho, né? Eu fazer um pouquinho como você gosta e você também fazer um pouquinho como eu gosto. Isso. E isso foi só crescendo no meu casamento, sabe? Só crescendo. E hoje várias pessoas me chamam para conversar. Hoje não mais só os amigos, né? Já temos outras pessoas que nem convivem muito próximo de nós, sim, mas que quando chegam a falar com a gente, porque eu vejo vocês de longe, um casal de referência, um casal assim, eu vejo filhos de vocês assim,
E eu peço a Deus, né, todos os dias, para que Ele continue nos dando a direção e a sabedoria para continuar, né, a levar a palavra de Deus e a mostrar que o casamento não é perfeito, mas que nós podemos viver sim um casamento em paz, sem tanta briga, sem tanta confusão, um respeitando o outro e assim viver cada um a sua identidade, mas unidos, como Deus quer. Muito bonito. A gente vai na contramão, né? Sim, com certeza. Eu acredito que devem ter algumas mulheres nos assistindo agora e pensando, olha, essa menina tá... com certeza. Tá por fora, essas mulheres estão por fora. E na verdade a gente sabe que é tudo isso e mais um pouco, né? Tati, eu queria também que você falasse um pouquinho sobre essa questão, né? Da mulher que para um pouco de estudar, para um pouco de trabalhar, porque você fez isso, para cuidar dos filhos, para ficar em casa, porque você viu essa necessidade. Eu preciso parar, eu preciso ficar em casa. Nós tínhamos um outro projeto e ela chegou para mim e falou, fiquei triste, eu fiquei chateada, mas lá na frente eu fui entender. Era uma necessidade que ela viu na casa dela. Então nem sempre a gente pode ir conforme está todo mundo indo. É verdade. Né? Na casa da Maria, a mulher sai de manhã, volta à noite, está tudo bem. Mas às vezes na casa da Joana as coisas não funcionam bem assim. Com certeza. Então eu vi esse desapego seu, sabe, de abrir mão, de seguir uma carreira. Não, eu vou ficar em casa por um momento com a minha família. Já eles crescem. Ela falava assim, daqui a pouco eles estão grandes. Eu falei, gente, Magaia até vai fazer um ano. Dois anos. Não, na época. Sim, vai fazer um ano, vai demorar muito. É verdade. Fala um pouquinho sobre isso. Então, na verdade foi a segunda vez, né, que isso aconteceu comigo. Porque a primeira foi, para mim, fácil. Né? Foi para mim mais fácil porque foi com o meu primeiro filho. Então, com o primeiro filho, você quer se dedicar. Né? Você quer se dedicar, então você acha, eu posso parar realmente de trabalhar, eu posso dar uma paradinha, daqui a pouco eu volto e tal. Agora, no terceiro, que eu tenho 3 meninos, eu senti muita dificuldade, né? Na verdade, em obedecer a Deus. E eu confesso a vocês que eu fiquei tipo meio que deprimida, né? Eu ainda não sabia todos os sintomas de uma depressão. Eu fui, na verdade, ter um pouco mais de entendimento com algumas reuniões, com algumas mulheres que eu pude fazer parte, né, nesse período. Então, foi todo um trabalhar de Deus na minha vida. Eu precisava passar por esse tempo para Deus poder construir novas situações na minha vida. Então, é aquilo que eu falo toda vez. A gente precisa se posicionar sempre, em qualquer situação, e entender quando Deus está falando com a gente. Que é hora de parar ou de seguir. Né? Isso aí. E esse foi o tempo de eu dar uma parada e agora estou retornando com força total. E assim, eu tenho total apoio tanto do meu marido quanto dos meus filhos, né? E assim, está sendo muito gratificante e muito prazeroso. O que me dá mais segurança de falar tanto de casais hoje é que começou vindo de pessoas muito próximas a mim, né? Então você se sente mais confiante, porque as pessoas passam o dia a dia com você, então elas sabem onde você pode tropeçar ou não. E essas pessoas chegarem até você e disserem falarem para você que você é uma referência, né, como um casal de Deus, te dá uma fortalecida em tudo que você vai falar. Então, eu venho hoje com uma estrutura, assim, graças a Deus, muito confiante, sabe? Porque mesmo com tudo aquilo que eu vinha tendo de início, né, com todo o entendimento que Deus me dava sobre casais, eu ainda tinha muita dúvida, muito medo de como as pessoas iam receber tudo aquilo que eu tinha para falar. E Deus veio me respaldando, olha só, você vai falar aquilo que você vive. Aquilo que as pessoas têm chegado para você e têm falado com você. Sem inventar desculpas. Sem desculpas. Sem ficar com vergonha. Exatamente. E você vai falar o que realmente você vive. Então, eu vim muito tranquila, muito calma. E deixando Deus fluir, Deus agir, estamos aí. É isso aí. Para abençoar outras vidas e aprender, né? A mulher que busca a autenticidade, ela, além de obedecer,
ela tem prazer na direção de Deus, né? Claro. Porque senão não é autenticidade, não tem nada. Eu tô indo conforme o mundo tá indo, conforme todo mundo tá fluindo. E quando a gente ouve realmente a direção de Deus, é um diferencial na sua vida, é particular, né? O que Deus fala comigo não fala com a Elanã, não fala com a Fabiana. São formas diferentes, por causa do propósito que é diferente. É verdade. Então o tempo para uma, a outra continua, a outra para, a outra volta. Sim. E a gente às vezes fica sem entender, mas é o tempo particular que Deus tem para cada uma. Não é verdade? É verdade. E aí, minha amiga Odi Gomes. Tudo bom, Odi? Tudo ótimo. A Odi, eu tenho uma experiência muito linda com a Odi, Que delícia. que a gente não pode deixar de falar, a gente não pode deixar de conversar sobre. A Odi é uma parceira minha aqui no programa, ela que fez meu cabelo, né? Tá cuidando. A gente tá meio assim, já tá meio assim porque a gente tá desde manhã gravando. Mas eu a conheci a Odi, ela foi cuidar do meu cabelo e eu tô conversando com ela como uma cabeleireira, que eu respeito, profissional, normal. Quando eu chego em casa à noite, feliz da vida, porque meu cabelinho deu uma vida, um amigo nosso, que é o pastor Estevão, que não pôde estar hoje aqui, que é o líder, né, do Ministério Tua Voz Ouvir, me posta lá um vídeo no Facebook. Aí eu fui, olhei, aí ele coloca assim, Ministério Tua Voz Ouvir, participação especial, Odi Gomes. Eu falei, mas... Será? É a mesma Odi? Não é a mesma Odi. Fui eu lá mexendo no vídeo. Quando eu olho, não era Odi? Eu falei, gente, ela canta. Mas ela não canta assim, cantarola igual a gente canta. Ela canta de verdade. E aí eu queria que você falasse disso hoje. Porque você já era essa adoradora, porque você não é só cantora, você já era uma adoradora, aí, uma cantora, antes de surgir essa nova profissão. Sim. E aí, como é que você lida com isso? As pessoas também estranham quando te vê como eu? Gente, primeiramente quero agradecer pela oportunidade. Quero dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim. E esse versículo ele tem muita verdade. Porque quando a gente ama aquilo que a gente faz e inclui Deus, Ele vem com graça, com bênção, com história para a nossa vida, né? Então, a minha história é um pouco bem grande. Eu vou resumir. Eu não sou muito de falar igual vocês duas. Não. Eu trabalhava no Banco do Brasil, há 5 anos atrás. E um dia, eu deitada na cama, questionando a Deus, falei, Deus, você poderia me dar mais alguma coisa? E do nada, meu esposo comprou uma chapinha, que é a prancha que as mulheres usam, e um secador de cabelo. E comecei a usar as cobaias da minha casa, minha mãe e minhas irmãs. E comecei a fazer cursos. E nisso, eu pensei que era só cabeleireira. Não, né? Deus tinha um ministério com isso também. Um certo dia, para resumir, uma moça sentou na minha cadeira, começou a chorar muito, e eu não sabia. A mãe dela estava na UTI. E naquele dia, a mãe faleceu. E ela estava com um pó descolorante no cabelo. O que fazer nessa hora? Eu orei por ela. E Deus acalmou o coração. Ali eu vim entender que é ministério. Nossa, que experiência linda. É ministério. Porque toda mulher que senta na minha cadeira, ela está amarrada ali 2, 3, 4 horas. Olha. Então eu falo de Jesus para ela. Eu falo de Jesus para ela cantando, eu coloco uma música. E Jesus vai falando. De repente a mulher está chorando. Ode, Jesus falou comigo, me deu uma resposta. Então eu vejo que isso também é ministério. E sobre música, isso é de família. Meu avô era músico, meu pai era pastor, minha mãe também canta, minhas irmãs também cantam. E hoje eu estou adorando a Deus também, né? Meu esposo é produtor musical e a gente encaixa uma coisa na outra. E o Estevão me chamou para fazer uma participação nessa canção. Eu fiz muita resistência para não participar. Falei, Estevão, eu não canto nada. Estevão, olha, você canta, você tem que descobrir seu ministério. E eu confesso para vocês que até hoje, eu ouvindo a música, eu falo, não gostei de tal coisa. Mas eu vejo que é Deus. Sim. Nívia, eu vejo Deus
em tudo. Sim. Ele é muito especial quando ele quer trabalhar na nossa vida. Ele é detalhista. Quando você é advogado, quando você é psicanalista, psicólogo, Deus vai usar esses momentos para falar dele, para você entrar com ele. Perfeito. Né? A gente é agente de Deus. Nós somos rios. E a gente precisa transbordar Jesus na vida dessas Glória pessoas, né? Com as nossas profissões. Isso aí. Então, o nosso propósito aqui na Terra é isso. Seja você um gari, uma diarista, alguma coisa. Perfeito. Você precisa transbordar Jesus. Então, começou assim meu ministério. E a Nívia, quando ela me ligou, eu olhei para ela e a Luciana disse, amiga, ela é apresentadora. Eu falei, beleza. E isso aconteceu muita coisa. Quando a Nívia falou comigo, eu vibrei. Comecei a chorar em casa. Falei, Jesus, é tu, Jesus. Porque tem muita coisa, gente. Há muitos sonhos no nosso coração que só Jesus conhece. Sim. Né? Não tenho vontade de ser conhecida no mundo todo com muitos só no Rio de Janeiro. Mas eu quero pregnar Jesus Amém. na vida Isso dessas aí. mulheres que sentam na minha cadeira. Do mundo todo. No mundo todo. Mas se for escolher entre o cabeleireira e meu ministério, eu acho que são as duas coisas. Muito bom, muito Uma bom. coisa, Ricardo Galindo. Eu. Tudo bom com você? Aliás, Galindo sugerido por você, né? Você é compositor, músico, empresário e advogado e agora youtuber. É verdade. Foi muito engraçado porque eu assistia os vídeos do Galindo e eu vendo ele, assistindo umas reflexões muito, muito bonitas. E nesse dia eu estava já fazendo, né, o projeto e eu falei assim, eu vou convidar esse rapaz para vir participar do projeto, mas eu nunca tinha visto ele. E aí, quando eu entrei lá na live dele, que eu coloquei, ele falou assim, oi, eu preciso falar com você. Mas ele não sabia que eu ia falar com ele. Eu falei, meu Deus, o que ele tem que falar comigo? Aí eu fiquei naquela curiosidade, né? Mas assim, e depois ele veio me pedir. Eu queria que você me ajudasse, como eu aumento os meus seguidores, como eu lido com o meu canal, né? E começou... Aí eu deixei ele falar, e eu falei, ele não sabe a proposta que eu tenho para ele, é muito maior do que essa. E é assim que Deus faz, né? A gente está contando esse momento aqui de descontração, mas é assim que Deus faz. Ele teve que colocar o talento dele para fora. Teve que ir lá gravar o vídeo dele, mesmo ele sendo advogado já, tendo uma carreira já consolidada. Mas ele foi lá e ele me contando, né? Isso age no meu coração desde jovem, essa coisa da televisão, do meio artístico, né? Eu não acredito que eu vou me realizar agora. Galindo, fala com a gente. De onde veio essa veia artística? Você é advogado e já há 20 anos, ou mais de 20 anos, com escritório? Eu sou formado em Direito, eu tenho há 20 anos de escritório, a minha área é trânsito, eu milito na área de trânsito. Sim, sim. Tenho vivido de direito administrativo de trânsito, né? Mas o que acontece? Essa veia artística que você perguntou, eu acho que ela veio do hospital. Porque eu tive uma doença quando criança, não sei se 6, 8 anos, chamada clube. Eu acho que só eu tive clube, porque eu nunca mais ouvi falar nisso. E eu fiquei no isolamento. E eu, no isolamento, eu cantava o tempo inteiro. E as enfermeiras tinham que, mãe, manda esse menino parar de cantar, mãe. E então eu sempre gostei de cantar, né? A música tá na minha família, meu pai também sempre cantou. Meu pai cantava em circo, cantava em rádio, meu pai cantou no Chacria. Que legal, né? Muito bom. Pois é, e o que acontece? Então eu ganhei violão com 12, 13 anos e eu comecei a tocar, eu sou autodidata, comecei a tocar, nós chamamos de tocar de ouvido, né? Sim. E aí eu fui a adolescência, veio a juventude, e aí quando vi, eu estava tocando na noite. Tocava na noite, fazia violão em voz, barzinho, e aí fui crescendo musicalmente, né? Mas eu sou filho de pastor e eu tinha um chamado, né? Desde lá de trás, tinha essa consciência. Eu comecei a gravar canções, compor canções, escrever canções. E eu me lembro, Nívia,
que... Aquela fita cassete. Lembro. Eu gravei lembro. 3 musiquinhas naquela fita cassete. Sim. Um amigo meu levou para Rio Music. E quando foi um belo dia, eu estava passando por uma situação difícil, mas tão difícil financeiramente. E aí minha mulher me ligou. Ricardo, a sua música tá na rádio. Nossa. Eu falei, que rádio? A Rádio Melodia, a sua música tá na rádio. Pois é, então tem um cara chamado Band, ex-componente do grupo Pirraça. Ele depois falou comigo, ele estava com um disco fechado, 3 músicas, e entraram as 3 músicas minhas, e a música selecionada para ir para a rádio foi Carinho que Me Fortalece. E essa música, ela ficou alguns meses, um tempo, né? Sim. Na rádio em primeiro lugar. Nossa. Eu louvo a Deus por isso. Também eu estava no estúdio de Pedro Braconô, que era do Rebanhão. Sim. Gravava jingle com Alcimar Rangel. Alcimar Rangel é um grande amigo, arranjador, ele é fantástico. Ele falou, Ricardo, o Valdeci Aguiar está aqui e precisa de levar música lá para a Record, para fechar o disco dele. Eu falei, tá legal. Aí eu apresentei 3 músicas para ele, as 3 músicas também entraram no disco dele. Nossa. Então, essa é a minha veia artística, né? E eu estava fechando já um CD, né? A gente chama de disco, né? Sim, sim. Com minhas composições, mas aí veio a pandemia e a gente teve que segurar. E também tem um livro que está vindo por aí, porque eu também escrevo. Olha, então faltou aqui, escritor, olha. Ricardo, o que levou você hoje? Você começou a estudar algo novo, né? Que você se apaixonou, que é a psicanálise, né? Que é a paixão das nossas vidas, da maioria aqui. O que levou você a querer conhecer algo novo, né? Na altura do campeonato, né? Eu já estou aqui consolidado, estou tranquilo. O que te chamou a atenção na psicanálise? Na verdade, Nívia, é muito ruim você ficar atrás de uma mesa engordando. E eu passei aí pelo menos 20 anos atrás de uma mesa e eu sempre pedi a Deus que Ele pudesse me direcionar, me dar algo novo. Sim. Né? E esse canal no YouTube é fruto dessa minha veia de escritor, né? Que está dentro de mim, pulsa muito forte. Sim. E esse compromisso também que eu tenho com Deus, ou seja, isso pulsa de mim, mas vem de Deus. Sim. Algo que sempre teve latente em poder alcançar pessoas, alcançar vidas, com uma palavra nova, com uma palavra diferente. Isso, essa coisa que pulsa dentro da gente, em algum momento tem que sair. É aquela coisa do pulsar do inconsciente, né? Sim. E eu não sabia o quanto eu precisava da psicanálise. Eu me apaixonei, eu me encontrei, eu me realizei. Porque uma coisa é só a realização profissional, a outra é pessoal. E como foi isso? Foi numa live entre a gente, e quando nós estávamos nos conhecendo, a equipe do Conexão, e eu falei, gente, só tem psicanalista ali. Eu preciso conhecer mais. E aí eu falo com a Nívia, como é que eu faço? Porque assim, eu já tinha um desejo de fazer psicanálise, né? Meu pai também como pastor, enfim, né? Sim. E aí esse leque já vinha se abrindo de alguma maneira, e a oportunidade foi essa, de eu conhecer e me apaixonei. E hoje eu digo assim com muita propriedade, eu não imaginava o quanto eu precisava da psicanálise. E por quê? Olha, desconstruiu em minha vida muita religiosidade, muita culpa caiu por terra. Amém. E eu estou muito bem. Eu me renovei como pessoa, como ser humano e como cristão. Isso. Viu? Então a psicanálise está sendo uma paixão incomensurável. Perfeito. E eu digo, olha, vocês façam psicanálise. É maravilhoso. Psicanálise é amor. É amor, tremendo, tremendo. Maravilha, maravilha. Eu concordo plenamente. A gente está aí prestes a se formar. E a psicanálise também revolucionou a minha vida, né? A nossa vida, né? E realmente, façam psicanálise. Estudem. Nem que seja só para você. Já vai fazer uma grande diferença na sociedade, né? Elanã, minha amiga linda, toda aí, olha de vermelho, toda linda. Elanã é pastora, pedagoga, psicopedagoga,
psicanalista e terapeuta familiar. Nossa, Isso. são muitas atribuições É. e são muitas responsabilidades, não Verdade. é, Elana? Nívia, que bom que eu estou aqui, feliz no meio de muitos psicanalistas e novos psicanalistas. Um prazer estar aqui com todos vocês. Essa história é na contramão de todas. Eu escutei a Fabi, né, a Franci, depois a Tati, a Odi. Eu já tive a desconstrução dentro de mim como identidade. Então, essa história surgiu, eu me formei em 2002, eu já sou pedagoga há muitos anos, mas eu fui empreender primeiro. Então, eu passei de 2002 a 2015, 2016 empreendendo. Era comerciante, trabalhava com segurança eletrônica junto com meu esposo. Servia, sempre fui serva, fui criada na igreja desde pequena, mas fazia o básico, né? Então, eu vim na contramão. Chegou um determinado momento, ao mudarmos, né, de localidade, ela não ardia, a pedagogia não ardia, ela é muito boa, não tenho o que falar. Mas aquilo ficou e de repente eu falei assim, eu vou estudar, fazer alguma coisa. Por conta da minha filha, eu fui ver psicopedagogia, né? E comecei, via psicopedagogia e tal. E a psicopedagogia tem muito da psicanálise, você precisa. E aí, conhecendo uma grande amiga e um grande amigo, o Padre Fábio de Mello, né, na internet, então acabou que eu também me apaixonei pela psicanálise. Mas na contramão, mais uma vez, de ser e estar ser humano, serva, mãe, né? Eu faço hoje menção de que eu fui escolhida pelo chamado para poder trabalhar na contramão de muita coisa. É gostoso trabalhar com os casais, você está ali antes de tudo acontecer, né? É gostoso trabalhar com mulheres, elas estão ali porque elas decidiram mudar. Mas quando você se pega em determinado momento em que você está no meio do furacão, né? Que hoje eu trabalho com mulheres destruídas, né? O meu trabalho hoje é com aquelas que não têm mais opção. Muitas tiram a vida, nós tivemos caso no grupo de suicídio, né? E aí você trabalha com a criança porque a mãe que é largada e abandonada, né? Terapia familiar. Ali não funciona mais a terapia, né? Chega um determinado momento em que você tem que chocá-las com a realidade. Nossa. Quem é você? O que você fez para chegar aí? Como você chegou até aí? Então eu uso o posicionamento que a Fabi falou, eu uso o processo que a Tati colocou, eu uso o empreendedorismo celestial que a Franci botou, porque você tem que de alguma maneira acessar essas mulheres, né, nesse momento de inteligência emocional. Elas têm que ser inteligentes o suficiente para dominar o seu emocional. Sim, né? sim. Esse processo é um processo muito lento, porque nessa hora elas não escutam mais, né? Elas estão largadas, elas estão destruídas, elas estão rompidas, né? A tríade que nós usamos como cristãos, eu creio que todos nós aqui cremos nisso, o físico, o espiritual, né? Corpo, alma e espírito, nesse momento ele está rompido. E essa religação é muito importante nesse momento, você conseguir reconectá-las para que elas depois possam ir até a Fabi, depois elas podem, né, se der certo, voltar com seu esposo e voltar para a Tati, mas precisa ter a restauração pessoal. Então, esse momento de você, ao mesmo tempo, se restaurar como ser humano, né? Então, no meu canal, e eu passei um processo parecido com esse dentro do meu relacionamento. E esse processo me fez um propósito, fez nascer algo dentro de mim que eu também não conhecia, né? E eu relutei muito, né? Esse item pastor, eu relutei muito. Nós estamos numa época de mídia social. E você ser pastora na contramão é diferente. Como é que pode? Né? E um dia Deus me confrontou, ele falou assim, se você acredita que o R.R. Soares ora pela internet e o copo d'água, a unção passa por ali, por que eu não poderia te ungir na rede social? Por que você não pode? Porque eu relutava, né? Quando a gente fala de chamado, é algo particular para cada um. Cada um vai reconhecer o seu chamado. Então, quando eu estou no grupo, trabalhando as minhas próprias demandas, o meu processo, né, de aprender a entender o que Deus quer comigo, por que a gente é cristão. Então, a gente é assim, tudo acontece. Caiu uma folhinha ali na Fabi, porque o Senhor permitiu, porque uma folha de uma samambaia não cai se o Senhor não quiser. Então, a gente vai parar e vai falar. Poxa, eu estou nesse deserto, eu estou nesse vale. Algo aconteceu, foi Deus, Ele permitiu, né? Então,
você vai ter que se questionar. Sim. Se você está ali, tem algo para acertar, tem algo para você corrigir. Então, a restauração individual é a primeira parte desse processo, né? Depois vem a restauração da família. Justamente. Depois e você vem acredita na restauração da família? Acredito. Acredito. Acredito porque eu vim de uma família onde a matriarca, né, mamãe, é muito corajosa. E ela tem muita fé, porque ela luta até hoje, né, para trazer meu pai de volta. Então, são anos você vendo aquela pessoa. Tem o sofrimento? Tem, mas tem a alegria da família. Sim. Faz parte do processo, né? Então, cada vez que você vê um casamento sendo restituído, uma alma sendo restaurada, devolvida ao seu lugar de origem, que é diante de Deus, não tem preço. Às vezes, na madrugada, eu estou atendendo, fazendo orientação. Esse grupo ele trabalha 24 horas, ele é na rede social. O nosso Facebook hoje tem mais de 180 mil membros. Nossa. É muita mulher destruída, é muito homem também, mas a maioria, né, como as meninas falaram, o Brasil e o mundo ainda é machista. Muito, então, muito. Elas são mais afetadas, sim, são as que mais também vão em busca da restauração, sim, porque elas querem a família. E eu acredito, né, nesse processo de restauração, em primeiro lugar. Então, se você se restaurar, se você ficar melhor, se você entender o seu propósito diante de Deus, o que Deus te chamou para quê, o que Ele quer de você, que nem a Ode falou. Senhor, se eu podia dar algo mais, eu te dou, você pediu, vamos ver o que é, vamos negociar, né? Sim. Então, é algo que eu creio que funciona, e eu só continuo porque eu tenho evidências. Não tem como alguém hoje me desconvencer, né? Sim. Porque eu só não estou convencida, eu estou com as provas na mão. Então, é algo muito de grande relevância, de grande importância. Sim. E construir a família, a identidade, que como cristãos, mais uma vez que somos, nós acreditamos na família. Sim. E hoje isso é algo, a identidade de pai, ela está sendo destruída, de nosso Deus, Pai que está no céu. Sim. E você conseguir trazer isso de volta, né? Para a família, para o ser humano, é algo que eu creio muito, que a família, ela está em primeiro lugar. Sim. E a gente precisa resgatar essa identidade de pai, de Deus Pai Todo-Poderoso na vida de cada um. Individualmente. Individualmente, em primeiro lugar. Primeiro. Muito bom, Elana, muito bom. Gente, conexão total é isso. A gente fala de mulher, fala de família, fala de filhos, fala de profissão, fala de alegria, de encontros, desencontros. O Conexão Total veio mesmo para fazer a diferença. Eu espero que você aí na sua casa esteja amando esse papo, porque é só o começo. Verdade. É só a estreia. Você está vendo só mais um episódio de um grande momento, de um nascer, né? De algo novo na sua vida. Cada um aqui de nós tem uma história diferente, tem uma trajetória, tem uma experiência em Deus, tem uma experiência em relacionamentos. A gente não está aqui para te ensinar, não, a gente está aqui para dividir. E a gente vai trocar essas experiências, né? A gente vai trocar essas experiências, tá bom? E você continua aí com a gente, tá? Que tem muito, muito, muito mais. E agora, Francine, nós falamos dos seus doces, do seu sorvetudo, e nós precisamos mostrar. Vamos lá. Nós vamos mostrar a arte da Francine, que dá vontade de comer. Será que a gente vai conseguir só ver? Vamos lá. Vamos lá? Como nós prometemos, estamos nós aqui no espaço da Francine. Francine, conta pra gente como você preparou esses bolos, porque não é qualquer bolo, é um bolo super mega especial. Conta pra gente. Olha, esse daqui é um bolo que está representando esse momento que nós estamos vivendo. Sim, claro. O programa Conexão Total trouxe alguns elementos para poder representar, né, o nosso programa, né, nível de estreia. O microfone, vai ter muita música, muita alegria. Temos algumas estrelas participando também do Conexão Total. Não podia deixar de mencionar esse momento de engajamento que todo mundo está vivendo, não é verdade? Então, colocamos aqui um símbolo que representa, né, as redes sociais e a TV no qual nós iremos reproduzir esse programa, que é Bem Mais TV. Sim. Eu acho que está bem a cara desse momento que estamos vivendo, bem a cara da conexão total. Perfeito. Eu conectei todos os elementos para formar esse bolo. Sim. E esse bolo aqui, eu quis fazer ele bem saboroso, uma massa amanteigada. Fiz uma ganache de chocolate meio amargo, tá? Eu gosto de tudo com bastante qualidade.
E esse buttercream coreano, por fora assim, esse se chama Glow Cake, por isso que tem esse brilho, né? Como era um momento de estreia, eu acho que deveria brilhar, né? Morangos para decorar com morango, Nívia. É maravilhoso. Qualquer receita. Faz um bolo, você coloca o morango. Dizem que a cereja do bolo, né, é sempre aquele toque especial. Sim. O morango é a cereja do bolo. Combina com tudo. Que Qualquer bom, tipo de muito receita, bom. ele dá um realce, né? Maravilhoso. Isso é só o comecinho das amostras, das artes de Francine. Espero que você fique ligadinho, que você tenha gostado. Esse bolo aqui é mega especial na nossa vida, porque chegou no momento certo e nos representa nesse momento de estreia. Muito obrigada, Francine. Agradeço, muito Nívia. obrigada. E tem muito mais vindo por aí, né? Vou ensinar para vocês todas essas receitas, passo a passo, como que você pode fazer um bolo bem estruturado, um bolo bonito, apresentável e também muitas dicas de empreendedorismo confeiteiro, tá bom? Vocês não podem perder. E econômico. Exatamente. Beijo, gente. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, seja derramada tua glória em toda a terra, estabelecido teu reino em toda a terra, Jesus. Estabelecido teu reino em toda a terra, Jesus. Teu amor me alcançou, me atingiu, me envolveu. Teu amor me curou, me fez viver novamente. Teu amor me alcançou, me atingiu, me envolveu. Teu amor me curou, me fez viver novamente. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, seja derramada tua glória em toda a terra,